noite, ouvintes. Boa noite, meus colegas Ricardo Ribeiro e Paula Tomiak. Boa noite. Boa noite, Marcos. Estamos começando mais um debate OPET e o tema de hoje é a cirurgia bariátrica e obesidade. Será que cirurgia é a única forma de a gente perder peso ou será que tem outras formas também? Ana Paula, pode nos apresentar os convidados? Sim, Marcos. Hoje estamos com 4 convidados. O Dr. Gerson Kohler. Ele é ortodontista e ortopedista facial, pós-graduado pela Universidade Federal do Paraná e mestre em ciências na área biomédica. O tema do debate para ele é a placa bariátrica e as formas alternativas para buscar o peso ideal. Temos também presente a doutora Luciana Kotaka. Ela é psicóloga e especialista em transtornos alimentares, formada pela PUC. Realiza atividades focadas em tratamentos que envolvam a relação direta entre o distúrbio do peso e a psicologia. Busca mostrar às pessoas que é possível emagrecer de forma sadia, tanto mentalmente quanto corporalmente. Temos também o Raulino Linhares, 22 anos. Fez a cirurgia do estômago e irá nos contar sobre a briga com a balança até a decisão pela cirurgia. E a Alessandra Andrade, de 21 anos, que fará a cirurgia bariátrica ainda esse mês. E nos conta a respeito da preparação pré-cirurgia, inclusive se a preparação psicológica é válida. Obrigado, Ana Paula. Obrigado, Ricardo. Vamos começar aqui então com uma estatística muito interessante. Da população brasileira de 190 milhões, aproximadamente metade da população está com sobrepeso ou obesidade. Isso, de certo, é bastante preocupante. Dr. Gerson, como está aqui a diferença entre o sobrepeso e a obesidade? Existe um índice de massa corporal, o IMC, é um cálculo utilizado em que se divide o peso corporal pelo quadrado da altura em metros e você chega a um desses números. Onde de 20 a 25 é saudável. Saiu de 25 para cima, vai entrando no sobrepeso. E como se define a obesidade? Como ela é considerada uma doença? É uma doença multifatorial, com morbidades e até mortalidade. É uma doença crônica de evolução lenta. É uma doença que mexe com a imagem corporal. Aí está a doutora Luciana, que vai nos falar depois do ponto de vista psicológico, e mexe com a saúde em geral, principalmente problemas cardiovasculares. É um problema de saúde pública já no Brasil, onde dados recentes de 2 dias atrás do IBGE nos mostram que parece que 51% dos brasileiros já está com o peso acima.Esse mesmo dado, nos anos 70, dizia que apenas 18%. Então, em 40 anos, nós fomos de 18 para 50 ou 51. Você deve ter ido de 20 milhões para 90 milhões. Exatamente. É significativo. Nessa progressão de pessoas com sobrepeso, há uma previsão de que nós, em 10 anos, chegaremos ao nível dos Estados Unidos, onde 63% da população está acima do peso. Doutora Luciana Kotaka, o Dr. Gerson citou aqui um ponto que a obesidade pode ser uma doença de múltiplos fatores. O psicológico pode interferir nesse fator também? Boa noite. Eu acredito que sim. O que eu observo na minha prática clínica é exatamente que muitas emoções, sentimentos, como, por exemplo, tristeza, ansiedade, as compulsões, solidão, estresse, entre vários outros fatores, eles podem desencadear, sim, justamente porque o paciente ele acaba utilizando a comida como uma forma de compensação, como uma forma de conforto, um alívio rápido de uma dor ou de uma sensação ruim que ele está sentindo. Então, ele acaba contribuindo, sim, para o aumento de peso. Então, não necessariamente ficaríamos presos à questão de uma doença. Muitas vezes, assim, para os leigos, a gente ouve dizer da questão da tireoide, plano da tireoide. Não necessariamente seria isso um dos fatores. Não. Podem haver, sim, no mérito, no lado médico da questão, questões hormonais desreguladas. Uhum. Acho que pode ser uma combinação, né? Sim, do psicológico com a predisposição genética. Sim, pode. Comportamental também, né? Você falou, doutora Luciana, que essas necessidades o estresse da vida moderna gera uma compulsão por comida, então a pessoa tenta ser feliz através da comida e exagera, né?
A comida ela é uma forma de compensação rápida, né? Então, em qualquer desconforto, você busca o alívio. Sim. E isso é muito fácil, né? Você compra a comida e você acaba ingerindo numa grande quantidade. E só depois que vem a sensação de culpa, do arrependimento, pela ingesta que foi realizada. Às vezes procuram mais, tipo, alimento gorduroso ou muito açúcar. Tem algum tipo que eles procuram mais, assim? O carboidrato, né? O chocolate. Imagina se fosse alface, ia ser muito bom. Ia ser ótimo, né? Mas infelizmente não tem. O que eu percebo, assim, então, a obesidade ela é realmente multifatorial. Eu observo, assim, que uma grande parcela das pessoas que me procuram, talvez já me procurem realmente porque eu sou psicóloga e já vem com essa queixa, né? Então, eu não posso fazer um levantamento maior, né? Porque o meu trabalho é limitado à questão da psicologia. Mas são raros os pacientes que chegam, né? Que não emagrecem com o tratamento. Porque muitas vezes são pacientes que desde a infância são obesos, né? Então já tem toda uma história, toda uma genética aí envolvida, né? Nesse processo e que aí realmente assim a gente até consegue alguns resultados satisfatórios assim, para que melhore a qualidade de vida do paciente, né? Que seus exames tenham uma qualidade melhor, mas não chegam a perder um peso tão grande, né? O tratamento seria apenas com consultas psicológicas ou leva algum outro tratamento junto? Não, o meu trabalho envolve uma equipe. Eu começo fazendo o trabalho da parte emocional, então vou fazer todo um levantamento, vou fazer uma aplicação de testes, averiguar compulsão, ansiedade, transtornos alimentares. A nutricionista vai fazer a avaliação. É muito importante que o paciente possa aderir ao tratamento tanto nutricional como também a atividade física. A obesidade ela pode ser desenvolvida por um trauma? Ela sofreu um trauma, uma doença que ela teve, ou uma perda de família, e começar a ingerir muita comida e adquirir uma obesidade? Desde que ela tenha uma predisposição, sim, né? Precisa de uma predisposição genética, no caso, então? Eu acredito que tenha que ter uma predisposição junto com um comportamento alimentar errado, né? Então, são pacientes que... Eu, por exemplo, estou atendendo no momento uma paciente que sofreu, assim, 3 perdas, né? Perda de pai, irmã e mãe. Isso tudo no período de 6 anos. E depois de algumas sessões onde a gente vai trabalhar esse luto de uma forma mais formal, permitindo que esse paciente possa se olhar, porque ela ficou o tempo inteiro voltado para esse processo todo de perda, é significativa a perda de peso dela após ela poder trabalhar e elaborar esse processo, né? Então... Doutora, você falou que pode começar na infância. Qual que é o primeiro tratamento, assim, recomendado para perder peso? A avaliação do pediatra é muito importante, né? Que vai estar orientando a essa mãe a como alimentar essa criança. O que acontece é que hoje é muito fácil comprar essas comidinhas prontas, né? Essas papinhas. Então, aí a mãe acaba introduzindo isso pela praticidade e quando vai introduzir as frutas realmente, a criança não aceita, né? Então, é importante que o pediatra possa estar o tempo inteiro alerta, orientando. E a nutricionista ela é importante também para a orientação desses pais. Porém, criança não se deve fazer regime, né? Mas só controlar realmente a ingesta calórica dela. Sempre incentivar ela a fazer um esporte e daí os pais mesmo ditar, de certa forma, a dieta, mas sem regular. Tipo, pode dar o doce, pode dar o chocolate, mas fazer com que ela também pratique exercício. Isso já ajuda bastante. Ajuda, desde que os pais também sejam modelos, né? Porque o que isso eu ia perguntar à doutora Luciana. Como você vê o modelo familiar? Isso é importante? Isso é fundamental, né? Porque o que acontece muito são pais que levam o filho para fazer a reeducação alimentar, mas falam, veja, o problema é com você. Não é comigo, com seu irmão, então vai continuar tendo bolacha, chocolate, macarronada à vontade na casa. E não, tem que ter uma cooperação de todos. E o meu objetivo no meu trabalho é assim, a pessoa realmente ela pode comer o chocolate que ela gosta, esporadicamente um lanche, ela não precisa tirar isso da vida, o que ela precisa é comer com parcimônia. Né? Só aproveitando essa questão de criança, os fatores psicológicos, Dr. Gerson, para a gente agora, o Guilherme veio trazer a pergunta da Shirley Pontes, universitária. Pois não. Existe uma causa que poderia ser indicada como a principal para a obesidade mórbida? Não, veja, a obesidade mórbida, ela não é diferente das outras. A obesidade mórbida significa que você tem um índice de massa corporal acima de 40, então você está com sobrepeso excessivamente grande. E é por isso que ela chama mórbida, porque quando chega nesse IMC, o paciente que tem esse sobrepeso
a tal ponto de ser considerado obesidade mórbida, ele tem problemas articulares, as articulações dele não aguentam mais o corpo dele, ele tem problemas cardiovasculares, normalmente relacionados a obstruções por colesterol nas artérias. Então, por isso é que ela chama-se mórbida, porque ela pode conduzir à letalidade, ela pode matar. Certo. E assim, então, não existiria um fator genético que propiciasse isso? Isso. Pode haver, sim. Um fator genético combinado com fatores causais ambientais, modelo familiar, o excesso de oferta de comida hoje em dia. A ONU tem uma pesquisa que diz que o excesso de peso mata mais no mundo do que a fome. Então, logicamente, tem pessoas que têm desvios endócrinos que podem ter sido herdados familiarmente. Daí, sim, aí se diria que na multifatoriedade desta obesidade pesa também a hereditariedade. Aproveitando esse gancho que você deu, que o Dr. Gerson falou sobre articulação. Sim. Nós temos aqui a Alessandra que irá fazer a operação e o Rauli que já fez a operação. Sim. Rauli, você teve algum problema de articulação antes de fazer a cirurgia? Na verdade, eu tive algum problema no joelho. Nos joelhos, normalmente os joelhos sofrem. Isso, mas na verdade, pelos médicos mesmo, eles constataram que na verdade esse problema já era genético e na verdade desencadeou pelo excesso de peso. A parte, inclusive, de exercício físico complica bastante também. Para a pessoa que já está obesa é muito complicado. Sim. Uma pessoa que tem o peso normal, sei lá, está com 3, 4 quilos acima do peso, emagrece 3 quilos, dá uma diferença enorme. Quem está com, sei lá, 135 quilos, que nem eu estava antes de fazer a cirurgia, emagrece 5 quilos, não vê diferença nenhuma. Então, uma calça que a pessoa comprou continua não servindo. Então, isso desestimula, além da dificuldade de fazer o exercício físico. Por exemplo, uma natação que não agride as articulações. Sim. A pessoa que é obesa não tem a mesma vontade de ir para uma piscina para entrar e fazer natação junto com as outras pessoas, porque tem vergonha muitas vezes. Aí entra, eu acho até a doutora Luciana pode dizer melhor, a questão da autoimagem, né? Isso. A questão da autoimagem. Isso pega bastante, né? Então, normalmente, o que eu oriento é que se procure academias, né? Que não tenham espelhos, ou academias personalizadas, que atendem 3 a 4 clientes de cada vez, porque realmente essa é uma queixa muito frequente. Na verdade, no meu caso, eu sempre tive tranquilidade para lidar com a obesidade. Eu era uma pessoa feliz, eu era uma pessoa bem enturmada, isso sempre não foi tanto problema. Só que dentro de mim eu não estava realmente 100%. Então, depois, isso aí também ajudou muito depois da cirurgia. Você fez a cirurgia bariátrica, né, do estômago. Isso. Antes da cirurgia, você tentou algum outro método para emagrecer, como spa, clínicas, alguma coisa assim? Então, como eu comentei, desde criança eu era já não digo obeso, mas eu estava acima do peso. E desde que me conheço por gente, eu estava tentando controlar meu peso. Então, eu já fui internado em spa, já fiz tratamento natural, tratamento com remédio, já fiz tratamento de todos os tipos, regimes de todos os tipos. Tudo que o vizinho indicava que é bom para emagrecer, eu tentava. E não por causa da minha família, mas por causa de mim mesmo. E realmente eu consegui emagrecer, mas voltava a engordar posteriormente. E aí, 2 anos já que você fez a cirurgia? 2 anos, né? 3. 3 anos. No final de 2007. Você perdeu quantos quilos desde então? Deu 45 quilos. 45? Você foi para agora, deve estar uns 90 e pouquinhos. 90 quilos. 135 para 90. E qual que foi o hábito mais difícil de cortar, assim, da sua vida, devido à realização da cirurgia? Sinceramente, nenhum. Nenhum? Nenhum. Maior prazer em cortar tudo que o médico falava, sem problemas. Tem uma coisa bem interessante, que no meu caso, eu me sentia, na verdade, eu nunca comi muito. Eu sempre tinha eu comia de uma forma não digo moderada, não digo que era pouco, mas eu não comia muito. Aquela pessoa que sempre come moderadamente, mas as pessoas não entendem. Exatamente. Então, nesse caso, isso. Eu normalmente costumava, às vezes, por exemplo, uma pessoa vai comer, vamos dizer, uma pizza, alguma coisa assim. Todo mundo come até ou se sentir satisfeito ou se sentir cheio. Então, isso passou para mim de, sei lá, 3 pedaços de pizza para me sentir cheio para menos de 1.
logo após a cirurgia. Então, esse sentimento que as pessoas não entendem muito pela cirurgia. Então, você come pouco, você não sente fome, você se sente saciado. E Alessandra, você vai fazer cirurgia próxima semana? Boa noite, né, a todos. Boa noite. E por um pouco dos motivos dele também, eu já tô com problema nas articulações, inclusive nas costas também, na coluna, e eu descobri também que eu tenho um problema genético nas costas também. Que isso também, o peso já ajuda a doer mais as costas. Eu estou com um problema no sangue, eu estou com glicose alta já. Eu tenho meus avós, meu avô paterno e minha avó materna morreram de diabetes. Com 9 anos eu comecei a engordar, fazia academia, emagrecia 2 quilos e depois engordava 5, sabe? E eu tenho muito, assim, dos dois lados da família, todo mundo é obeso. Até, Alessandra, assim, a gente vê que não é uma decisão muito fácil. Claro, todos os problemas que vêm sendo acarretados, mas na hora de tomar a decisão, claro, com certeza os problemas influenciaram muito, mas na hora de você tomar a decisão por fazer a cirurgia, qual foi como você chegou a como você conseguiu chegar a essa decisão? Assim, foi um processo complicado, acompanhamento médico, teve psicólogo presente? Teve, eu acho que inclusive o psicólogo é um principal fator, assim, que eu acho muito importante, porque você vai emagrecer, né? Você vai operar do estômago, como dizem, não da cabeça, né? Então, você vai continuar pensando como gordo depois da cirurgia, você vai querer fazer aquele pratão, daí, né? Você tem que ter aquele acompanhamento. E eu era muito triste, né? Por causa disso, não arrumava namorado, daí eu fazia igual a doutora falou, comia, né? Pra ficar mais feliz. Era sempre assim. Daí eu resolvi fazer e já fiz todos os exames. E essa cirurgia que você vai fazer agora é do estômago, né? A bariátrica. Isso, e vou cortar um pouquinho do intestino também, para ajudar no metabolismo. E o que te motivou a fazer a cirurgia? Foi mais a estética ou questão de saúde? Os dois, mas é mais saúde mesmo, porque eu acho que antes dos 30 eu ia ter um problema muito sério, talvez diabetes. E também por causa da minha autoestima, né? Que eu quero usar um shorts curto. Nunca usei um shorts curto na vida e não posso usar, sabe? Aí eu quero me sentir mais bonita. Quando você tomou essa decisão, a família te apoiou? Mas todo mundo me motivou, todo mundo que me conhece, outros parentes que sabem, eles me motivaram. E inclusive minha mãe também fez, ela tá super bem, ela tá pesando 70 quilos agora, tá usando 40, ela sempre quis usar 40. E daí ela também me motivou bastante, ela ficou um ano me motivando, na verdade, né? Aí eu pensei, não, eu vou tentar emagrecer de novo, fazendo regime, dieta e academia, mas não deu certo. Eu falei, então eu vou fazer, me decidi. Por que você não queria fazer no primeiro momento? Eu tive medo, porque assim, eu cuidei da minha mãe quando ela fez. E eu vi que ela sofreu, porque daí você fica 15 dias só tomando líquido. Daí eu falei, mas é só um mês, mas o duro é que quando você tá assim, um mês demora pra passar, né? Como a doutora Luciana comentou antes, que a família deve ser um espelho para você. Em questão, quando você começar a fazer seus regimes, né? Não comer lá o chocolate na tua frente, a bolacha recheada. Para você, tinha esse estímulo da família ou não? Não, sempre teve, assim, na verdade, quando eu comecei a engordar, minha mãe já começou a cortar um pouco, sabe? Mas mesmo assim não dava, eu sempre comi errado, às vezes não almoçava, daí chegava na janta morrendo de fome e comia bastante, né? Aí eu sempre comia errado, bastante raramente eu comia, era que nem ele, assim, que nem ele se explicou, não comia muito, mas eu sou muito doceira. Sou formiga e como muito doce. O que acontece muito é que normalmente os relatos são que se come poucas vezes ao dia, né? Então você faz um almoço muito bem feito e passa o dia inteiro sem fazer o lanche intermediário e chega à noite com uma fome de leão. É verdade. E aí acaba ingerindo uma quantidade muito grande de calorias, né? Então, por isso é importante a reeducação alimentar. E uma outra questão que eu acho interessante, né, que teve o acompanhamento psicológico, é que o que eu percebo é que os pacientes não têm a noção da dimensão do que é a cirurgia bariátrica. Apesar de todo esclarecimento, né, da literatura, do médico, o pós-cirúrgico, ele é difícil. Né? Então, eu vejo, assim, pacientes que chegam, assim, realmente em pânico, justamente por não ter se dado conta disso.
E muitas vezes não tem esse esclarecimento de uma forma tão... Ou não tem uma exigência, né, que seja feito uma reeducação alimentar, pelo menos no mínimo assim, de 6 meses antes, ou da psicologia também, para que esse paciente chegue mais preparado. Tá certo, doutor, até só aproveitando, faz a cirurgia do estômago, não vai fazer cirurgia da cabeça. Como é feito o trabalho nessa... Tem que ser uma reeducação ali, tem que trabalhar essa ideia da pessoa para que ela consiga se adaptar a essa nova situação. Como é feito esse trabalho? Bom, o processo terapêutico é um trabalho muito subjetivo, né? Então ele vai se basear muito no que o paciente vai trazer para dentro da terapia. Quando ele vai para nutricionista, né, então normalmente a gente trabalha em conjunto, eu vou trabalhar com ele também estratégias para lidar com a ansiedade, com os momentos de compulsão, motivando esse paciente para que ele consiga achar recursos nele mesmo, para que ele consiga superar esses momentos. Por exemplo, a Alessandra ficou nervosa, ficou ansiosa. O que você falaria para ela fazer nesse momento de... Primeiro nós vamos detectar assim, o que deixou ela ansiosa, né? O que deixou ela nervosa, o porquê. Né? Qual é o estresse que ela gera para ela mesma, né? Em momentos de ansiedade tem diversos recursos, né? Por exemplo, tem um paciente que me trouxe essa novidade que eu achei bem interessante, assim, que ele monta um quebra-cabeça. Então ele tem um quebra-cabeça de 5.000 peças, ele chega em casa, ele vai montar algumas peças, até dar tempo, né, da ansiedade baixar, aí ele vai tomar um copo de água ou comer uma fruta para depois, tomar um banho para depois vir comer. Então, o que acontece assim, que chega em casa, vai correndo, morrendo de fome, acaba comendo naquela ansiedade. Então, nós vamos estabelecendo algumas estratégias que ele vai desenvolver, até o uso de celular para monitorar a alimentação, até tomar um banho relaxante. A yoga é uma prática que ajuda muito a baixar a ansiedade do paciente para que ele possa controlar esses momentos de compulsividade. Voltamos agora com o nosso segundo bloco. Rauli, no intervalo nós estávamos conversando, você disse que uma das coisas que te motivou bastante para fazer cirurgia, que lhe causou uma certa preocupação, foram algumas pessoas que você conheceu que fizeram a cirurgia e tiveram sucesso. Algumas tiveram sucesso, outras, infelizmente, por falta de cuidado no pós-operatório, acabaram tendo problemas graves, algumas até falecendo. Isso lhe serviu de estímulo para ser um pouco mais cuidadoso? Como você viu isso durante esse período de preparo até para a cirurgia? Normalmente, na verdade, desde que se começa a pensar em cirurgia bariátrica, todas as pessoas comentam, o pós-operatório tem que cuidar. E justamente, na verdade, qualquer médico que a pessoa for operar vai dar um pós-operatório bem regrado. Na verdade, muitas pessoas falam que é complicado, outras pessoas falam que é um pouco mais fácil. Na minha situação, eu não vou falar que foi fácil. Com certeza, o primeiro mês é bem complicado. Então, seria normalmente, no meu caso, acredito que tenham outros médicos que falam diferente, mas no meu foi os 10 primeiros dias, foi só realmente líquido, não tinha nada pastoso, não tinha nada de sólido no meio. Inclusive, minha mãe coava com um pano de prato, para realmente não ficar nada, com medo disso. Nos outros 10 dias começava a entrar um pouco mais pastoso e após esses 20 dias começava aos poucos a entrar alguma coisa sólida. Então justamente essa parte de acompanhamento psicológico, que também é muito importante, porque às vezes se errar esse acompanhamento desses 30 dias pelo menos aí, se a pessoa dá uma compulsividade, uma coisa ela acabar comendo, realmente tem problema e não é mito que nem as pessoas falam. Realmente pode ter problema na parte cirúrgica mesmo, porque querendo ou não, às vezes no meu caso que foi por vídeo, que seria bem menos agressivo, entre aspas, né? A pessoa se sente muito bem logo após a cirurgia. Então acaba pensando, eu não estou sentindo nada, vou comer alguma coisa. E é aí que é o erro. Então tem que ter um acompanhamento realmente muito regrado para não ter problema, que realmente a cirurgia é uma cirurgia de muito grande porte. E muitas pessoas não têm noção disso. Você fez apenas redução do estômago? Não, eu fiz a mista. Fiz a bypass que eles chamam. Ele reduz, no meu caso, reduziu o estômago em 50 ml. Tá. E teve um intestino, uma parte pequena do intestino também é removido. Doutor Gerson, o Rauli comentou agora com a gente que a cirurgia dele foi feita por vídeo, que é uma cirurgia menos agressiva. Sim. Existe pode ser feita cirurgia por vídeo? Ou por campo aberto, né, que abre realmente, ou por vídeo laparoscopia, que são algumas perfurações e você opera praticamente tendo a imagem que uma cânula com câmera tem lá dentro, tendo a imagem na frente.
Então a laparoscopia, a cirurgia laparoscópica, de um modo geral, veio minimizar os riscos da cirurgia a campo aberto. Você expõe todo o corpo ali. E aí entram questões de cuidados próprios, questões de que a cirurgia está sendo feita no intestino, por exemplo. Você é um lugar que não é séptico, ele é cheio de micro-organismos, e isso pode levar você a ter uma infecção, e aí é mortal, da sepse. É claro que ambos os processos de recuperação são demorados, Sim. são morosos. O Rauli foi tirado um pedaço do intestino, um pedaço do estômago. Como é feita a ligação? Tem vários tipos de reduções e tem várias técnicas também. E essas técnicas vivem evoluindo. Dr. Gerson, nós estamos falando tanto assim sobre cirurgia bariátrica, Sim. estômago, intestino, mas também há outros meios, né? Inclusive Sim. você trabalha Não, lógico, eu sou da odontologia. Há formas farmacológicas, há acompanhamento psicológico, e há uma recente ajuda da odontologia que trouxe um dispositivo bariátrico intrabucal. Eu gosto sempre de dizer o que é bariatria. Bariatria, na verdade, quer dizer o ramo da medicina que estuda as causas, as consequências e o tratamento da obesidade. Então, a odontologia contribui com um aparelho que chama dispositivo bariátrico intrabucal, porque ele está no ramo do emagrecimento, tá? Então, ele é um dispositivo bariátrico também. Bariátrico não é só aquilo que é cirúrgico. A ortodontia, e eu sou ortodontista, ela está mais no mérito disto do que os cirurgiões dentistas em geral, porque o ortodontista lida com aparelhos. E esse é um aparelho que vai no palato, no céu da boca, sim. Ele é personalizado para a anatomia da boca do paciente, né? Ele faz uma redução do volume da boca. Essa redução do volume da boca, ela obriga o paciente, claro que entra aí a questão persistência, e entra também o controle médico do endocrinologista, muitas vezes do psicólogo, porque essa redução do tamanho da boca, ela impõe, tenha bocados pequenos, e mastigue por pelo menos 20 segundos, o que dá uma média de 30 mastigações, que ninguém mais hoje em dia faz, para poder engolir, senão você não consegue engolir. Não que isso seja algo que faça sofrer, não, ele não sofre, não tem efeitos colaterais, pode ser usado socialmente, em jantares, ninguém vai notar que ele não aparece, tá? E esse aparelho foi desenvolvido nos Estados Unidos. Eles fizeram uma testagem deste aparelho sob controle da FDA. A FDA controlou esse estudo e eles chegaram à conclusão seguinte, que o aparelho deveria ser liberado para uso pela odontologia, que até então não tratava disso, né? E que a cientificidade da questão do porquê ele funciona é exatamente no mecanismo da saciedade. O mecanismo da ansiedade demora de 20 a 30 minutos para ser disparado pelo cérebro. Você comendo lentamente, você vai se sentir satisfeito quando o mecanismo disparar. Você joga a comida para dentro com 3 ou 4 mastigadas e você entope literalmente o estômago até aqueles 20 minutos, até a saciedade se fazer presente. O correto são quantas mastigações? Em torno de 30. A questão é a seguinte, medida em tempo é mais de 20 segundos mastigando. E essa placa bariátrica que ela fica no céu da boca, sim, a tendência dela é eliminar a curvatura que tem no céu da boca? Sim. O céu da boca vai ficar reto, no caso? Não reto, mas ele vai ser estudado para que o paciente não se sinta desconfortável, né? Ele vai ser estudado para o tamanho do bocado, porque as bocas variam muito de acordo com a biotipologia facial, então tem que ser um estudo personalizado. Agora, um detalhe importante, sempre com o médico endocrinologista junto também. Sim, é um trabalho. O dentista não vai tomar essa atitude
de colocar esse aparelho sozinho. Esse aparelho, ele é móvel? Ele é móvel, é removível. Você pode perfeitamente jantar num acontecimento social, num restaurante, ninguém vai notar que você está usando ele, não vai atrapalhar sua dicção, você vai simplesmente comer devagarzinho. E Dr. Gerson? Por imposição. Que tipo de resultado assim, você já viu assim por parte dos seus pacientes? Veja, nós começamos bem recentemente, então, mas no Rio de Janeiro tem um cirurgião dentista, ele usou este aparelho e no prazo de 1 ano e meio ele emagreceu 45 quilos e mantém esses 40, é um emagrecimento sustentado, porque se você tiver força de vontade, você aprende a dar as 30 mastigadas em 20 segundos sem nada. Eu só quis dizer que tem pessoas céticas que dizem, poxa, mas então eu não preciso gastar tempo, dinheiro para reeducar, eu me reeduco. Não se reeduca. É muito difícil, não é, doutora? É uma mudança comportamental. Chegou agora uma pergunta de um ouvinte para o Dr. Gerson, que é quanto custa a implantação da placa bariátrica e se o SUS já cobre esse tratamento? Não, o SUS não cobre ainda. O aparelho só custa para o ortodontista, porque para o paciente é cobrado o tratamento. Trouxe aqui um dado interessante da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Somente no ano passado, 60 mil operações foram realizadas, uma alta de 275% em relação a 2003, que foi quando a cirurgia bariátrica começou a ser medida. A taxa de mortalidade é bem baixa, aproximadamente 2%. Que tipo de complicação que pode levar aí a pessoa a morrer? E se for cirurgia a campo aberto, que ainda é feita também, campo aberto significa você cortar com o bisturi, abrir, entrar lá. Os riscos aumentam de você ter uma infecção. O cuidado todo, em todo pós-operatório, é sempre o cuidado com a infecção. Isso desde uma cirurgia de extração de dente, por exemplo. Imagina isso no intestino. Tá? Então, essa redução que ela é praticamente insignificante, mas esse número baixou tanto assim por causa da cirurgia laparoscópica, que são pequenas perfurações. Raoni, mesmo com a sua cirurgia por vídeo, você teve uma complicação, né? Tive uma infecção hospitalar que teve, na verdade, pela reutilização das cânulas da laparoscopia. Eu tive um tratamento muito sério, bem complicado, durante 1 ano. Sim, correu riscos. Exatamente. Na verdade, mais pela parte das cicatrizes que tiveram uma bactéria que realmente complicada. Sim. Mas em nenhuma hora, inclusive pelo tratamento bem complicado, eu não me arrependi de tentar fazer cirurgia. Mas foi complicado. E quanto tempo você demorou? Desculpa, doutor. Quanto tempo você demorou para debelar essa infecção? Em torno de 1 ano. Doutora Luciana, você queria complementar É que atualmente o SUS só cobre cirurgia aberta, né? Está tendo então agora esse mesmo movimento da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica pedindo a aderência dos profissionais de saúde para que sejam liberados pelo SUS a cirurgia por laparoscopia. Sim. Então nós temos aí então novidades, né? Doutora Luciana, tem até um outro estudo que fizeram no Hospital das Clínicas em São Paulo, acho que fica mais ligado aí à sua área, um grupo de 53 pessoas que realizaram a cirurgia bariátrica, 18% voltaram a engordar ou tornaram-se alcoólatras. E quase 80% apresentaram um quadro de depressão antes e depois da cirurgia. Não sei quanto tempo, eu queria saber assim, quanto tempo antes da cirurgia começa esse acompanhamento e depois? Acaba acontecendo porque a boca, ela é um órgão muito prazeroso, né? Então, se nós voltarmos lá na nossa primeira alimentação, né? O bebê, ele nasce e ele já é amamentado e esse leite, ele já vem trazendo uma sensação de conforto, de relaxamento. Muitos são os outros fatores que acabam contribuindo para que essa oralidade fique acentuada. Então, as pessoas que aprendem, né, ou que acabam utilizando a comida como uma forma de conforto, até numa tentativa de sentir novamente aquele relaxamento, aquela sensação de bem-estar, até de proteção dessa mãe que o acolhia, né, e o amamentava, acaba utilizando a comida ou o álcool como uma forma de compensação. Então, quando nós fazemos a cirurgia bariátrica, você tira esse prazer, que é muito importante, e acaba então entrando a bebida como uma forma de suprir, né, essa necessidade. O que acontece também então com o leite condensado, pessoas que gostam muito de doces e não podem comer, acabam mamando
a latinha de leite condensado, né, numa tentativa de suprir isso. A depressão tem uma série de estudos ainda, onde eles estão tentando fazer uma relação até de uma né, antes da cirurgia bariátrica, já ter um caso de depressão. E muitas vezes o paciente acaba escondendo isso na avaliação e no pós-cirurgia isso acaba se acentuando. Como também aquela idealização de que o corpo da pós-cirurgia vai ficar um corpo perfeito, ou que você emagrecendo vai ser feliz, vai conseguir conquistar tudo aquilo que ele tem como projeto, acaba não acontecendo e a depressão acaba aparecendo. Até há pouco, durante o intervalo, a gente estava conversando aqui e o Raul comentou que, nesse caso da ingestão de bebidas, de líquidos, você acabou passando por isso no pós-operatório, durante o período de recuperação. Não chegou a ser uma tendência de depressão, como comentou a doutora, era mais uma forma para suprir necessidade mesmo? Isso. Então, às vezes, a quantidade, justamente que a gente tinha comentado aqui antes, por exemplo, um prato que você fazia, você nunca vai conseguir comer igual. Então, às vezes, um pedaço pequeno de pão, ele acaba sentindo uma saciedade muito grande. Já com o líquido é mais tranquilo. Então, às vezes, um copo que você conseguia tomar antes, você continua tomando posteriormente à cirurgia. Então, a facilidade de ingerir líquido é muito muito maior do que ingerir sólidos, né? Isso aí eu acredito que também pode contribuir justamente pela questão psicológica para a pessoa acabar virando dependente de álcool ou utilizar leite condensado, milkshake, qualquer outra coisa muito calórica. Nesse processo você tendeu a... Não chegou a entrar na questão da bebida? Não, isso não tive problema, mas eu tive que... Muita gente me falava, cuidado com bebida, porque isso aí é complicado realmente. Chegou uma pergunta aqui pro Dr. Gerson, vamos lá. Guilherme Moraes, advogado, ele diz o seguinte: tem um amigo que fez a cirurgia, mas continua comendo muito, principalmente carboidratos. Ele se queixa que é difícil engolir frutas e verduras, e as massas ele força e engole com longos copos de suco ou água. Aí ele pergunta, é normal a dificuldade para engolir após a cirurgia, ou ele pode estar mastigando pouco os alimentos? Ele tem que reeducar a mastigação, seja com algum aparelho que o ajude, ou seja por força de vontade mesmo. Isso é tão importante, a reeducação mastigatória, porque nós não ensinamos o que comer, nós ensinamos como comer. Isso é tão importante que os spas estão utilizando já a escola de mastigação. Estamos introduzindo a reeducação mastigatória por causa da importância desse comportamento que se perdeu no tempo, por causa da fast food, da junk food, a fast food ela tem pouco nutriente e muita caloria. O que seria aquelas que falam embutidos nos alimentos? Bom, os embutidos no sentido estrito da palavra são salsichas, essas coisas, não é isso que você quer saber. Mas vamos tomar até uma salsicha, se ela não tiver as químicas embutidas, ela não dura. Para você ter ideia, até o vinho, que todo mundo acha que é uma coisa super natural, o vinho industrializado tem componentes químicos. Temos mais uma participação de ouvinte, do Felipe Rosa. Ele pergunta para Luciana Kotaka, psicóloga: as pessoas que estão bem acima do peso podem estar com uma saúde boa? Olha, existem pessoas que estão com peso acima de 100 quilos, né? Acima do que seria o ideal, mas que os exames médicos acabam revelando que tem uma saúde extremamente satisfatória. O que pode acontecer é alguns outros problemas, né, que o excesso de peso vai provocar, como os problemas de articulação. Articulares, tanto nos joelhos, na própria coluna. Que vai acabar forçando para ele se locomover, caminhar no dia a dia. Mas ele pode ter uma boa saúde sim e se alimentar corretamente. Agora uma pergunta tanto para o Dr. Gerson quanto para a Luciana. Vocês são contra a cirurgia bariátrica? Acho que isso é uma mutilação do corpo? Não, de minha parte, eu não sei exatamente o que a doutora Luciana pensa a respeito, ela que trabalha com o pós-operatório, pré-operatório, pós-operatório, mas eu vejo como uma evolução da medicina, da cirurgia. Não, eu absolutamente não sou contra, mas desde que feito com todos esses cuidados pré e pós cirúrgicos. E a doutora Luciana?
Eu acredito que antes de optar pela cirurgia, realmente você tem que ter certeza que você tentou, mas tentou realmente, né? Porque assim, dietas e regimes não funcionam. O que funciona é realmente uma prática de exercício e uma reeducação alimentar. Depois disso, aí sim, você tendo indicação, né, as comorbidades e que vão realmente facilitar após a cirurgia, que você tenha uma qualidade de vida, aí sim, eu sou a favor. Então, para fechar o nosso debate hoje sobre cirurgia bariátrica e formas alternativas, vocês concordam com a velha frase, você é o que você come? Ah, sim, sim. Visto que o nosso corpo está em constante transformação, as nossas células estão sendo trocadas. Daqui 6 meses eu não sou mais o mesmo que sou hoje. Então, lógico, é claro que a nutrição que eu coloco, o combustível que eu dou para o meu organismo, é que vai se transformar em mim mesmo. Perfeita, essa é uma frase válida desde sempre e para sempre. Doutora Luciana. Basta a gente avaliar os estudos que nós temos disponíveis, né, em algumas áreas da medicina, onde a partir do momento que você cuida realmente da sua alimentação, né, do que você ingere e os determinados alimentos, com certeza você vai ter uma qualidade de vida melhor, isso vai aparecer na sua pele, né, no seu cabelo, na sua disposição, no seu sono. Então, realmente, eu concordo. Bom, então eu espero que com esse debate hoje aqui na OPET nós temos auxiliado os nossos ouvintes a tomar uma posição, aqueles que querem fazer a cirurgia, que estão pensando ou que estão acima do peso, a procurarem um outro auxílio antes da cirurgia, ou então um auxílio psicológico, uma academia, né? Exatamente. Outros meios. Quebrar um pouco aquela ideia de só a cirurgia bariátrica para redução de peso. Sim. Existem outros métodos, outras formas que a pessoa pode estar buscando, procurar os profissionais certos, não fazer confusão na hora de procurar, saber distinguir quais os métodos certos para a sua real necessidade. Mas esgotar os recursos antes da cirurgia, né? Com certeza. Como a doutora Luciana falou. O fundamental. Muito bem lembrado. Quero doutor. agradecer então aos nossos participantes, os nossos ouvintes participantes, que estão sempre ligados, né, no debate OPET. Agradecer também aos nossos convidados, ao Rauli, a Alessandra, o Dr. Gerson, a doutora Luciana. É isso mesmo. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado aos entrevistados. Uma boa noite a todos. Obrigado. E parabéns para vocês. Valeu demais. Foi ótimo. Parabéns para vocês também.